O último lote. O leiloeiro tentava vender o animal a 11 minutos. 10 minutos a mais do que havia dedicado a qualquer outra coisa naquele dia. Animais de trabalho, disse ele. Bons ossos por baixo. Ninguém deu lance. Effie Larkin estava encostada na grade do curral, com as mãos nos bolsos do casaco, o sopro branco no ar de fevereiro, e também não deu lance, porque ela viera por um boi de arado, e o boi de arado havia sido vendido por 4 pratas para um homem dos vales do leste, e ela só lhe restavam 2 moedas de cobre e um mau humor. Ele tem tamanho, disse o leiloeiro. Ele tem pulgas, alguém retrucou. A multidão riu como uma multidão fria ri, brevemente e sem calor, e começou a dispersar. O leilão de inverno terminava com o cair da luz, e a luz estava a cair. Carros se moviam. Os cães de alguém latiam para os gansos de outro. O animal no curral não se mexia. Foi isso que Effie notou, e notou como notava tudo num curral, profissionalmente e contra a sua vontade. Cada outra criatura no pátio naquele dia estava a fazer algo, a puxar, a mexer-se, a testar a grade, a entrar em pânico silenciosamente. Este ficava na lama revirada, com a cabeça nivelada, as orelhas para a frente, e observava o rosto do leiloeiro com uma atenção que não tinha nada de animal. Estava sujo. Cinzento por baixo da sujeira, talvez, ou castanho. Enorme de peito e magro em tudo o resto, de forma que o seu tamanho parecia mais um rumor do que um facto. Algo lhe abrira um corte no ombro, que cicatrizara mal. O seu pelo estava emaranhado em cordas. Havia um pedaço de corda apodrecida em volta do seu pescoço, lá o tempo suficiente para ter criado um sulco. Ele está a observar o leiloeiro, disse Wick. Eu sei. Animais não observam leiloeiros. Animais observam saídas. Eu sei. Wick era o lobo de Effie há 27 anos, e nunca nesse tempo se enganara sobre um animal, o que era inconveniente porque Effie tinha muitas opiniões sobre animais que preferia guardar. Última chamada, disse o leiloeiro sem esperança. Senão ele vai para Hesper pelo preço do matadouro, e não vou fingir o contrário. Hesper estava encostado à grade com uma corda sobre o ombro, com o olhar paciente de um homem que lucrava com últimas chamadas há 30 anos. O animal virou a cabeça. Olhou para Hesper, olhou para a corda. E então, Effie pensaria nisto para o resto da sua vida, da maneira específica como se pensa em algo que quase não se viu, desviou o olhar, afastou um pouco mais os pés na lama, levantou a cabeça e esperou, com uma compostura que nenhum animal vira na história do mundo jamais conseguira. Não ia fugir, não ia implorar. Tinha decidido como aquilo ia correr e ia fazê-lo de pé. 2 moedas de cobre, disse Effie. A sua própria voz surpreendeu-a. Surpreendeu o leiloeiro, que olhou para cima. Surpreendeu Hesper, que disse: 2 moedas de cobre é um insulto, Larkin. 2 moedas de cobre é o que eu tenho. Então não é um insulto. É uma oferta. Ele vai comer mais do que isso numa semana. Então serei mais pobre numa semana. E você não perdeu nada, porque não ia pagar mais do que uma. O leiloeiro, que queria ir para casa, e queria ir para casa desde o meio-dia, bateu com a mão na grade. Vendido. 2 moedas de cobre, Larkin. Leve-o e não o traga de volta. A caminhada até casa era de 3 milhas, e levou 2 horas. Ele não conseguia fazer 3 milhas. Isso ficou claro no primeiro quarto de milha, e Effie, que tinha um carroção e uma regra muito firme sobre o que ia no carroção, feno e grão, e nunca em 9 anos um animal que ela não tivesse planeado, parou na estrada, xingou o céu e colocou-o no carroção, descobrindo que ele pesava consideravelmente mais do que um cão faminto deveria pesar. Ellie não a agradeceu, não se exibiu, deitou-se no feno, entre os sacos, com o queixo sobre as patas dianteiras, e observou a estrada a desaparecer atrás deles, com uma expressão que Effie só podia chamar de estratégica. Ele está a planear algo, disse Wick. Ele é um cão. Ele está a planear algo e eu gostaria de ser incluída. O quintal surgiu da penumbra como sempre. O celeiro longo e baixo com o telhado mau, os 6 pences, a lama de inverno, a casa que fora do seu pai e era agora dela, junto com todo o resto dele. 2 moedas de cobre mais pobre e sem boi de arado. Ela teve dias piores. Não teve muitos. Colocou-o no celeiro,
sobre palha, com uma tigela de ensopado da noite anterior, diluído com água, e ficou na soleira com a lamparina, olhou para ele e disse a primeira coisa que lhe disse, que teria escolhido com mais cuidado se soubesse. Não morra aqui, não tenho onde o colocar. Ele levantou a cabeça e olhou para ela. Ela entrou. Dentro do animal, vários andares abaixo de onde o animal parecia estar, Alpha King Ansel Hargrave jazia sobre palha e conduzia uma avaliação situacional completa, pelo 34º dia consecutivo. Ativos. Estava vivo. Estava quente, o que não estava desde o 2º dia. Estava a comer, o que não fazia devidamente desde o 3º. Passivos? Era um cão. Isto não era uma metáfora, nem um estado de espírito. Há 34 dias, uma mulher com cabelos grisalhos e anéis de bruxa de tribunal em todos os 4 dedos pousou ambas as mãos no seu peito, num corredor do seu próprio castelo, e disse uma palavra que ele nunca ouvira numa língua que não conhecesse. E ele desceu pelo chão de si mesmo e subiu, vestindo isto. Ela explicara-lhe depois, gentilmente, como se explica a alguém que a sua casa ardeu. O feitiço selava 3 coisas. Não podia mover-se, não podia falar, e nenhuma criatura viva podia percebê-lo. Nem por visão, nem por cheiro, nem pela coisa que os lobos sentem numa sala quando outro lobo entra. Ele perguntara sem boca, e ela respondia de qualquer forma, porque era o tipo de praticante que gostava de ser minuciosa. O feitiço era um feitiço de desejo. Quebrava-se com uma única condição. Alguém tinha de o desejar, livre e completamente, sem ideia do que ele era. Ela riu-se ao dizer isso. Essa era a parte que ele guardava. Ela achou graça, disse Gors. Ela achou. Não teve graça. Não. Gors ficara em silêncio nos primeiros 4 dias, e não parou de falar desde então. O lobo de Ansel passara 31 anos a ser a coisa mais contida em qualquer sala, e ao ser trancado num corpo de vira-lata faminto, desenvolvera a convicção inabalável de que tudo corria de acordo com o plano. Está tudo bem, disse Gorse agora, na palha e no cheiro do estábulo vizinho. Isto é um reposicionamento controlado. Fomos comprados por 2 moedas de cobre, abaixo do valor de mercado. Excelente negociação da parte dela. Isso reflete bem na casa. Gors, estamos dentro de uma estrutura defensável com comida, água e uma mulher que levantou 11 arrobas de lobo inconsciente num carroção sem ajuda. Avalie isso taticamente. Ansel avaliou-o taticamente. Não melhorou a sua posição. Fez-lhe pensar na estrada e na forma como ela xingara o céu antes de o pegar, como se ser gentil fosse uma aflição que ela não conseguira sacudir. Dormiu 16 horas. Ela deu-lhe um nome no 4º dia. Ela estava ciente do perigo desde o início, porque ela falava constantemente com o gado, os postes da cerca, o tempo, e uma mulher que fala com um poste acabará por dar um nome a um cão. Passara 3 dias a tentar projetar um nome. Não sabia como uma pessoa projetava um nome. Tentara ficar muito quieto com o que acreditava ser um aspecto régio, e ela dissera ao vizinho que ele era simples, mas doce. Na manhã do 4º dia, ela saiu com o balde de ração, olhou para ele parado na porta do celeiro com o seu pelo arruinado e o ombro mal cicatrizado e uma orelha que nunca funcionara corretamente, e disse, Sock. Ele não reagiu. Tinha a política de não reagir. Pareces algo que uma pessoa encontraria debaixo de uma cama, disse ela, e depois deitaria fora, e depois sentiria pena, e depois guardaria. Sock. Não, disse Ansel. Sock, disse Gors. Não. É um bom nome. É um nome simples. Deram-nos um nome por uma mulher com 2 moedas de cobre e um telhado mau, e eu pretendo responder a ele porque a alternativa é ser o tipo de animal que não responde, e esse animal volta para o leilão. Ansel Hargrave, que mantivera a linha do norte durante 11 anos e não era contrariado numa mesa de conselho desde os 22 anos, considerou a sua posição. Ela respondia a Sock. Respondeu a Sock durante 9 semanas. A primeira semana foi passada a provar que não ia morrer, o que ela monitorizava como se monitoriza um parto difícil, de perto, sem sentimentalismo e com um comentário contínuo dirigido a ninguém. Tens um buraco em ti, disse ela, a trabalhar no ombro com um trapo
e algo que ardia. Isso é uma faca. Isso não é uma cerca. E não é um cão. Isso é uma faca. E alguém a pôs em ti, e depois não terminou. O que significa que ou foi interrompido, ou queria que andasses. Não sei qual é pior. Ele ficou perfeitamente quieto. Não me vais morder, disse ela. Já decidiste isso. Vi-te decidir. Olhaste para as minhas mãos e decidiste. Ela sentou-se nos calcanhares. És estranho. Ela viu-nos a decidir. Disse Gors. Ninguém nos vê a decidir. Na segunda semana, ela lavou-o. Ele sabia que estava a chegar. Vira-a arrastar o bebedouro para o meio do pátio, enchê-lo e arregaçar as mangas, e tomara a única escolha tática disponível, entrar nele por iniciativa própria, porque ser levado para lá teria sido pior. Bem, disse ela, isso é sinistro. Seguiram-se 40 minutos da mais completa indignidade da sua vida. Ela esfregou-o com uma escova que ele tinha a certeza de que se destinava a porcos. Narrou as suas falhas no tom de uma mulher a fazer um inventário. Encontrou coisas no seu pelo que a fizeram parar, segurar a luz e dizer, como, em voz alta. Derramou água sobre a sua cabeça de uma jarra 2 vezes, e ambas as vezes disse, desculpa, e fê-lo mesmo assim. E no final, sentou-se num balde virado no frio, com os braços molhados até ao cotovelo, e olhou para o que descobrira, o pelo cinzento, o seu tamanho, os ombros, e disse baixinho para ninguém, oh, você vai ser algo. Já somos algo, disse Gors. Atualmente não. Somos o rei Alfa de 5 territórios. Estamos molhados? Ambos, disse Gors. Somos ambos. É um momento rico e complicado. Na terceira semana, ela cortou-lhe o pelo. Não havia motivo para isso. O pelo crescera irregular, onde os emaranhados tinham sido cortados. E ela decidira numa terça-feira, com tesouras de tosquia, que parecia desarrumado. Pediu desculpa continuamente durante o processo. Pediu desculpa antes, durante e durante 2 dias depois. O resultado foi uma série de degraus a descerem-lhe pelas costas e uma mancha atrás da orelha esquerda que não se recuperaria em 4 meses. Vai crescer, disse ela. Não cresceu, particularmente. Na 4ª semana, ela pôs-lhe um colete. Era fevereiro, e havia gelo no interior das janelas do celeiro, e ela tricotara a coisa com lã velha em 3 noites. E era demasiado pequeno no peito e ligeiramente comprido, e tinha um padrão. Ele não conseguia tirá-lo. Isso não era uma questão de força de vontade. Não tinha polegares. Ficara de lado no chão do celeiro durante 1 hora inteira a trabalhar nele com os dentes e só conseguira desfazer uma secção do padrão que ela encontrou de manhã e remendou. Usou o colete durante 6 semanas. Taticamente, disse Gors. No segundo dia do colete, a lã é quente. Estou a usar uma peça de vestuário com um padrão. O padrão não é visível de cima. Emboscada não seria afetada. Gors. Estou a tentar encontrar o ângulo. Há sempre um ângulo. Dê-me tempo. Na 5ª semana, ele deixara de fingir que ia embora. Disse a si mesmo que era a comida. Depois disse a si mesmo que era o ombro, que ainda não estava bem. Depois deixou de dizer coisas a si mesmo, que era um hábito que não tinha acesso há 11 anos e de que se esquecera verdadeiramente do gosto. A verdade, quando se permitiu tê-la, era mais simples e pior. Ela falava com ele. Não da forma como as pessoas falam com animais. Falava com ele em frases completas sobre coisas reais. À noite, com o fogo reduzido a brasas e as botas tiradas, os pés nas suas costas, porque ele aprendera que se deitasse em frente à lareira, ela punha os pés nele, e ele decidira que aceitaria ser um banquinho, se esse fosse o preço. Falava do quintal, do seu pai, que fora um bom homem e um mau homem de negócios, e da forma como o luto e a aritmética chegaram na mesma semana, e ela só tinha mãos para um deles. Sobre a ovelha vizinha que não aceitava o seu cordeiro, sobre o telhado. E na 9ª noite, para o fogo, sem qualquer aviso, ela falou da dívida. 4 anos, disse ela. 4 anos que pago aos homens de Merrill a cada trimestre. E aqui está a coisa, Sock. Aqui está a coisa que nunca disse em voz alta. Ela virou a chávena nas mãos. Não é real. Ele levantou a cabeça. Meu pai não pegou isso. Ele pegou 80 no ano mau.
E pagou 80 e mais alguma coisa. E eu tenho o recibo na lata com o nome dele, na sua própria mão. E então ele morreu. E 6 semanas depois da morte dele, o caixeiro de Merrill veio aqui com um livro de contas que dizia 400 e uma assinatura que não é dele. Está perto. Está muito perto, mas o L está errado. Meu pai fazia o seu L num só traço, e este tem 2. E eu disse isso, e o caixeiro disse que eu levasse ao tribunal, e eu disse que o faria. Ela ficou quieta um momento. Sabes quanto custa abrir um processo no tribunal? 9 pratas. Essa é uma taxa judicial. 9 pratas para ter permissão de dizer a coisa que sei ser verdade. Ela riu-se, e não foi uma boa risada. Então, a cada trimestre pago a um homem dinheiro que meu pai nunca deveu, porque é mais barato do que provar que não. E a cada trimestre não tenho 9 pratas, porque a cada trimestre acabei de pagar a Merrill. O fogo moveu-se. 4 anos, disse ela. Essa é a totalidade. Essa é a forma inteira da minha vida. E cabe numa linha de livro de contas. E ninguém o sabe senão tu. E tu és um cão. Dentro do animal, 3 andares abaixo, o rei alfa de 5 territórios jazia muito quieto e fazia contas. 9 pratas não era uma taxa judicial. 9 pratas não era nenhuma taxa judicial que ele tivesse estabelecido, porque as estabelecera no 4º ano do seu reinado a um prato de prata com isenção por dificuldade, e assinara-a, e conseguia ver o selo nela na sua mente, o que significava que ou a taxa fora aumentada sem o seu conhecimento, ou o caixeiro mentira, ou Merrill era dono de alguém no tribunal, ou tudo o que precede. O que significava que não era uma mulher, o que significava que havia um sistema e ele estava a funcionar, e estava a funcionar há pelo menos 4 anos num lugar em que nunca pensara, 3 territórios do seu trono, num vale cujo nome ele não conhecia. Ela tem vindo a pagar uma fraude há 4 anos, disse Gorse, e não havia nada de ilusório nisso. E não podemos dizer-lhe. Ele tentou mesmo assim. Tentou durante 3 semanas. Arrastou o livro de contas da prateleira e empurrou-o contra a perna dela com o nariz, 11 vezes ao longo de 4 dias, e ela disse na 11ª, não podes ter fome, dei-te de comer 2 vezes. E depois deu-lhe de comer uma 3ª vez, e ele comeu porque estava a morrer de fome, e a dignidade era um luxo que ele leiloara em fevereiro. Rabiscou um mapa da fronteira norte na terra do pátio com um pau, o rio, o caminho, as 3 torres de vigia, trabalhando nisso durante 1h30, e ela saiu e olhou para ele e disse, fizeste uma bagunça, Sock, e espalhou-o. Ficou num caixote. Não se orgulhava do caixote. Pensara nele durante um dia inteiro antes. A teoria era que uma criatura que ficasse deliberadamente numa superfície elevada, com a cabeça nivelada, poderia ler-se como deliberada, como alguém. E ela deu a volta à esquina do celeiro, parou e olhou para ele, em pé num caixote com um colete de malha, e disse, com enorme carinho, o que estás a fazer aí em cima, seu grande idiota? O caixote foi um bom plano, disse Gorse naquela noite. Não foi um bom plano. Foi um bom plano mal recebido. Há uma diferença, e a história registrará. Capítulo 2. Para que serve um cão? Bramwell chegou na 6ª semana e resolveu a questão da hierarquia permanentemente. Bramwell era o cão de ovelhas do vizinho. Bramwell tinha 11 anos, pesava 30 libras, era cego de um olho e corria por aquele trecho do vale desde antes de o pai de Effie adoecer. Ela subiu pelo caminho a seu próprio passo. Entrou no pátio como se o tivesse construído. Olhou para o animal cinzento e enorme que estava no meio dele, e fez um pequeno som. Ansel deitou-se. Ele não decidiu deitar-se. O seu corpo fê-lo. Algo antigo e totalmente desinteressado da hierarquia em 5 territórios, avaliou a situação, identificou a autoridade real presente e dobrou-o na lama antes que a sua mente humana tivesse terminado de formar uma objeção. Bramwell passou por ele e bebeu do seu prato de água. O que foi isso? Disse Ansel. Uma concessão tática, disse Gorse. Você deitou-se. Fiz um gesto ponderado de boa vontade para com um poder local. É assim que as alianças são formadas. Fez isso sozinho com a delegação de Marchwood. A delegação de Marchwood eram 11 lobos armados.
E esta é uma pequena fêmea idosa de enorme autoridade pessoal, e gostaria que fosse notado que eu já lidei com pior. F observou toda a troca da porta com uma caneca na mão, e gostou mais do que de qualquer coisa que lhe acontecera desde o outono. Ela tem você, disse ela. Olhe para você, grande laje de coisa. Ela é 12 libras de opinião, e você está no chão. Bramwell subiu pelo pátio. Pôs o nariz brevemente contra o joelho de F, como um inspetor a confirmar que uma propriedade permanecia em mãos aceitáveis, e partiu. Ansel levantou-se. Não, disse F. Não te levantes todo digno agora. Eu vi. Ela viu, disse Gorse. De novo, ela continua a ver coisas. O toque aconteceu em fases, como o tempo, de forma que nenhum deles podia apontar o dia em que mudou. Primeira semana, as suas mãos na ferida, de forma profissional, 2 vezes por dia. Terceira semana, a sua mão plana na sua cabeça enquanto passava, sem olhar, como se toca numa moldura de porta. Quinta semana, os pés nas suas costas junto ao fogo, o que começara como uma piada e se tornara o ponto fixo de ambas as suas noites. Sétima semana, ela adormeceu contra ele. Foi isso que o desfez. Ela estivera acordada 2 noites com um parto difícil, e entrou às 22 horas e sentou-se no chão em vez da cadeira, porque a cadeira estava demasiado longe do fogo, e encostou as costas às suas costelas, e em 4 minutos adormeceu, a respirar devagar, uma mão solta no ruína do seu pelo. Ele não se mexeu durante 5 horas. Podia ter se mexido. O seu ombro doía, e a sua pata dianteira ficou dormente algures na 2ª hora, e não havia absolutamente nada que o impedisse de mudar de peso. E ele ficou na escuridão da cozinha de um estranho, com a confiança total de uma mulher a dormir encostada ao seu lado, e não moveu um músculo durante 5 horas, porque ela escolhera onde adormecer, e ele não seria uma coisa que se movesse. Vai arrepender-se disto de manhã, disse Gorse por volta da 3ª hora. Sim, a sua perna está morta. Sim. Estou apenas a notar, disse Gorse, para constar que isto não é reconhecimento. Não. Bom, tenho mantido a ficção durante 6 semanas, e tornou-se laborioso. Wick também tivera as suas dificuldades. Gosto do cão, disse ela na 5ª semana, a propósito de nada, enquanto F remendava uma cerca. Toda a gente gosta do cão. Não, eu gosto do cão. Uma pausa. Pensei nisto. Pensou nisto, longamente. Gostaria de declarar a minha posição claramente. Ele é um cão. Eu sou um lobo. Estou ciente da diferença. Tenho estado ciente da diferença o tempo todo, e não fiz as pazes com nada disso. F riu-se alto num pátio vazio, o que não fazia há algum tempo. Wick era séria. Wick sempre fora séria. Uma loba sem capacidade para ironia, que levava tudo ao pé da letra e dizia tudo o que queria dizer, e, em 27 anos, nunca conseguira fazer uma piada de propósito. Tornava-a a coisa mais engraçada a que F já tivera acesso, e F nunca conseguira explicar isso a ninguém. Ele não é um cão normal, disse Wick na 7ª semana. Eu sei. Ele olha para as coisas. Eu sei. Quando disse aquela coisa sobre a dívida, ele deixou de respirar. Senti no chão. F, que carregava 2 baldes, parou no meio do pátio. Estás a imaginar? Não sou imaginativa, disse Wick com dignidade. É uma das minhas qualidades. Os homens dos credores vieram na última sexta-feira de abril. Eram 3, e vieram ao anoitecer, o que era deliberado, e não trouxeram o livro de contas, o que também era deliberado, porque não estavam ali para cobrar. Estavam ali porque F. Larkin fora ao Tribunal do Vale na semana anterior e perguntara quanto custava abrir um desafio, e o caixeiro dissera-lhe 9 pratas, e ela pedira para ver a tabela de taxas por escrito, e o caixeiro ficara pálido. Ela estava no celeiro quando eles entraram no pátio. Ouviu o portão. Larkin. Ela saiu com uma estaca de cerca na mão, porque não era tola, e ficou na porta do seu próprio celeiro, e disse: Estão adiantados. Não viemos para o trimestre. Então estão em minha terra sem razão. O da frente sorriu. Atrás dele, um dos outros fora até a lamparina pendurada no poste, e estava a tirá-la e a olhar para o celeiro, para a madeira velha e seca, para a palha, com o interesse franco de um homem que recebeu uma instrução.
As mãos de F ficaram frias. Não, houve um mal-entendido, disse o da frente agradavelmente, sobre o que o seu pai devia. E sobre se é o tipo de coisa que uma pessoa leva a tribunal. E pensamos, dado o quanto da sua vida está naquele celeiro, que viríamos aqui esclarecer antes que fizesse algo caro. E o animal cinzento saiu da escuridão da porta do celeiro, passou pela perna de F e atingiu-o no peito. Ansel não lutava há 5 semanas. Não lutava neste corpo de todo. Era do tamanho errado, da forma errada. A mandíbula estava errada, o alcance estava errado, o ombro cicatrizara num ângulo que tirava 10º ao seu esquerdo, e nada disso importava tanto como o facto de um homem ter estendido a mão para uma lamparina com a intenção de a deitar na sua palha, e algo mais antigo que o feitiço tomara a decisão. Derrubou o primeiro. Derrubou o segundo na cerca com força suficiente para quebrar a grade. O terceiro tinha uma faca à mostra e teve tempo de a usar 2 vezes e fê-lo. E Ansel agarrou-o pelo braço e tirou-o do chão e teria terminado, exceto que a sua própria pata dianteira esquerda cedeu e o pátio inclinou-se para o lado. Correram. Os 3, um a arrastar-se, e o portão a bater, e cascos na estrada, e depois nada além da lamparina a balançar no poste, e F parada na soleira, com a estaca ainda na mão e a boca aberta. Levantou-se, deu 2 passos e cedeu o ombro no chão. Não, disse F. Não, 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 não. Ela levou-o para o celeiro porque era forte e porque não havia nenhuma versão das próximas 4 horas em que ela não o fizesse. Pegou a lamparina, pegou a água, pegou a caixa de lata de coisas que o seu pai usara no gado, e ajoelhou-se na palha num vestido molhado, pousou ambas as mãos nas suas costelas sobre o pior e pressionou, e começou a falar e não parou. Seu estúpido, seu absoluto, eram 3 homens, Sock, 3. O que pensaste? A sua respiração estava errada. Podia sentir que estava a piorar sob as suas mãos. Não, disse ela. Não se atreva. Não se atreva a fazer isso. Ele está a ir, disse Wick. E Wick não sabia como suavizar nada. Eu sei. F. Eu sei. A noite continuou. Ela não se lembrou da maior parte depois. Lembrou-se do peso específico da sua cabeça quando ficou pesada sobre a sua perna, e lembrou-se que por volta da 2ª hora deixou de lhe falar sobre a ferida e começou a falar com ele sobre tudo, como fazia junto ao fogo, porque era a única coisa que lhe restava para lhe dar, e porque se fosse o fim de tudo, seria tudo. Vou vender o Campo do Norte, disse ela. Vou. Vou vendê-lo amanhã e vou trazer o cirurgião de Wallan para cá. Não me importo com o que ele cobra. Não me importo. Tenho o campo. É a única coisa que tenho que está limpa e vou vendê-lo. Apenas pressionou a testa contra a dele. Não tenho nada, disse ela. Entendes? Isso não é autocomiseração. É um inventário. Pai se foi, e o quintal está indo, e há um homem neste vale que possui 4 anos da minha vida, e não tenho ninguém. Sock, não tenho ninguém. Tenho um telhado mau e uma dívida que não devo, e você saiu daquela porta para 3 homens por um celeiro, e você nem é. Ela parou. Você nem é meu, disse ela. Paguei 2 moedas de cobre por você. É o que você custou. É tudo o que eu já te dei. As suas mãos tremiam nas suas costelas. E eu daria, ouça-me, eu daria o campo e o celeiro e tudo. Eu daria tudo o que tenho. Não me importo com o que você é. Não me importo se você é o animal mais mal-humorado, feio e inútil jamais vendido no fim de um leilão de fevereiro. Fique. Ouve-me? Fique. O celeiro estava muito quieto. F, disse Wick, numa voz que F nunca a ouvira usar. E sob as suas mãos, na escuridão, a forma dele mudou. Capítulo 3. A porta F. Larkin acordou à primeira luz no chão do seu celeiro, com o braço morto por baixo dela, e um homem nu a respirar ao seu lado na palha. Ela estava de pé, antes de estar acordada. Tinha o balde na mão, antes de ter pensado no balde. Bateu-lhe uma vez com convicção, e ele soltou um som como um celeiro a cair, e pôs um cotovelo debaixo de si, e disse, com uma voz arruinada pelo desuso, espera. Ela bateu-lhe outra vez. F, como sabes o meu nome? Ele era enorme. Essa foi a primeira coisa coerente que a sua mente conseguiu.
Era enorme e estava coberto com as suas próprias ligaduras, mal e recentemente aplicadas, e havia uma ferida de faca baixa nas suas costelas, exatamente no lugar onde ela passara a noite com as mãos, e o seu cabelo era escuro e comprido até aos ombros, e fora cortado em algum momento por alguém, muito mal, em degraus. Ela conhecia aquele corte de cabelo. Ela fizera aquele corte de cabelo. Não, disse ela. F. Não. Ela recuou para fora do celeiro. Abriu a porta. Era uma boa porta. O seu pai pendurara-a, e ela fechou-a, e passou a tranca, e ficou no seu próprio pátio à luz cinzenta, com as costas contra a madeira, o coração a bater como um pássaro numa caixa. Dentro do celeiro, um homem disse o seu nome outra vez, baixinho pela porta. Vou à polícia, disse ela. Não vais. Não me digas o que eu vou. Não vais, porque não acreditas que há um estranho no teu celeiro, disse ele. Acreditas em algo muito pior, e preferes ficar aí fora do que eu dizer. Ela não disse nada. O meu nome é Ansel Hargrave. Os pássaros estavam a começar. Todo o vale estava a começar como fazia, sem qualquer consideração por nada. Eu conheço esse nome, disse F. Sim, o nome do rei. Sim, o rei, morto. Tem andado a dizer isso no mercado há um mês. Ele desapareceu do seu próprio castelo, e há um conselho reunido, e ela ouviu a sua própria voz a subir e parou-a. Estás a dizer-me que és o rei. Estou a dizer-te que sou Ansel Hargrave, disse ele. E sou um cão desde 2 de fevereiro, e chamaste-me Sock. F cobriu o rosto com as 2 mãos. Ele contou-lhe tudo pela porta. Não lhe pediu para abrir. Essa foi a coisa em que ela pensou mais tarde, que ele nunca lhe pediu para abrir. Contou-lhe sobre o corredor e a mulher com os anéis que fora paga pelo bando Cardu do Norte, que queria o trono vazio e não queria um corpo, porque um corpo faz um mártir e um desaparecimento faz uma vacância. Contou-lhe sobre o feitiço e os seus 3 selos, sem mudar de forma, sem fala e sem criatura viva capaz de o perceber por visão, ou cheiro, ou pelo sentido que os lobos têm uns dos outros numa sala. É por isso que Wick nunca soube, disse ele. O teu lobo não é tola. Foi-lhe dito que era um cão, e foi-lhe dito por magia melhor do que a nossa. Eu disse que ele não era normal, disse Wick de algum lugar muito longe. Não agora. Ele contou-lhe a condição. Contou-lhe que a bruxa rira quando a disse porque pensara que era seguro. E depois contou-lhe o resto. E essa foi a parte que não planejara porque planejara os factos e não a outra coisa. O livro de contas, disse ele. Empurrei o livro de contas para ti 11 vezes. F contra a porta não disse nada. A taxa judicial é um prato de prata, disse ele. Plano com isenção por dificuldade. Assinei isso em lei no 4º ano e consigo ver o selo. 9 pratas não é uma taxa, é uma mentira e não é apenas contada a ti porque um homem não inventa um número tão específico para uma mulher num vale. É um sistema. Está a funcionar há pelo menos 4 anos, num lugar em que nunca pensei, e sei disso desde a 9ª semana, e não consegui dizer uma palavra. Silêncio. Choraste à minha frente, disse ele. Choraste sobre uma dívida que não deves a 3 pés de mim no chão, e eu fiquei lá, e ouvi, e não te pude dizer que era uma mentira. Entendes o que estou a dizer? Essa é a pior coisa que já me aconteceu. Não o bebedouro, não as tesouras, não... A sua voz engasgou-se algures entre a fúria e outra coisa. Não o colete. Isso. Tive 5 semanas más. F. Essa foi a pior hora da minha vida. A testa de F estava contra a madeira. Usaste o colete durante 6 semanas, disse ela. Estou ciente de quanto tempo usei o colete. Não o conseguia tirar. Não tenho polegares, disse o rei alfa de 5 territórios com terrível precisão. E passei 1 hora de lado no chão do teu celeiro a tentar, e encontraste os danos de manhã e remendaste-os. F fez um som que não era uma risada e estava a tentar muito ser uma. Pus-te num banho. Fiz. Esfreguei-te com a escova de porco. Fiz. Disse ao meu vizinho que era simples, mas doce. Eu estava lá, disse Ansel. Eu estava mesmo lá. Ela estava a chorar. Ela notou-o distraidamente, como se nota a chuva a começar. Ficaste num caixote, disse ela. Sim. Porque ficaste num caixote?
Porque sou rei desde os 20 anos, disse ele. E pensei que se ficasse em algo e mantivesse a cabeça corretamente, talvez visses uma pessoa. E você deu a volta à esquina e chamou-me um grande idiota. E quero que saibas que nunca na minha vida fui tão completamente derrotado por nada. F levantou a tranca. Ele estava sentado na palha com um cobertor de cavalo sobre o colo e as costas apoiadas num poste, que era o mais longe que chegara, e olhou para ela na porta e não disse nada. Os seus olhos eram cinzentos, cinzentos de aço, mas nas bordas, por meio segundo, quando a luz o atingiu por trás dela, havia um anel de algo mais. Dourado, fraco e instável, ali e depois não lá. Ela já vira aquela cor antes. Vira-a num cão que não era um cão, à beira de um fogo, no momento antes de adormecer contra ele e a sua respiração ficar muito quieta. Ouviste tudo, disse ela. Sim. Durante 9 semanas? Sim. Sobre o meu pai? Sobre o dinheiro? Sobre... Ela parou. Sobre o campo, disse ele. E o telhado. E você que não aceitava, e que você canta quando pensa que ninguém está no pátio, e você não é boa nisso, e é a melhor coisa que eu vi em 11 anos. Não. Você perguntou. Eu não perguntei isso. Ela entrou no celeiro. Ficou sobre ele. Ele parecia horrível. Estava cinzento à volta da boca, e as costelas estavam mal, e tinha um corte de cabelo que teria sido acionável num país civilizado. Devias ter encontrado uma maneira. Não havia. Devias ter encontrado uma. Eu sei, disse ele. Eu sei. Effie, deitei-me no chão da tua cozinha e tive os teus pés nas minhas costas e deixei-te contar-me a forma da tua vida inteira. E não há versão disso em que eu não te deva algo por isso. Não vou argumentar que não devo. Estou a dizer-te que não havia maneira. Estou a dizer-te que teria aceitado qualquer coisa. O banho, o colete, o caixote, tudo, 2 vezes. Por 1 hora de poder dizer que o número está errado. Sentou-se na palha ao lado dele, não perto, não longe. Diz agora, disse ela. Ele virou a cabeça e olhou para ela. O número está errado, disse Ansel Hargreave. O seu pai pagou o que devia. A assinatura é forjada e a taxa é uma mentira. E o homem que levou o seu dinheiro durante 4 anos vai devolvê-lo com juros. E eu vou fazer com que ninguém neste reino possa fazer isso a ninguém nunca mais. E vou fazê-lo porque uma mulher a quem devo 2 moedas de cobre contou-me enquanto eu estava deitado no chão dela com um colete de malha. Effie cobriu o rosto novamente. Essa é a pior frase que já ouvi, disse ela. É a melhor que já disse. Levou o resto do dia. Atirou-lhe um balde uma segunda vez por volta do meio-dia por princípio geral, e ele apanhou-o, o que a irritou consideravelmente. Fê-lo comer. Ela voltou a tratar das costelas, e ele aguentou com a mandíbula cerrada, e disse em certo momento, Você é mais gentil quando pensa que sou um cão. E ela disse, Vou buscar a escova de porco. E ele calou-se. Às 16 horas, ela estava a limpar a ferida, e ele estava a observar as suas mãos. E ela olhou para cima, e ele estava muito mais perto do que estivera. Ficara muito quieto. Não da maneira como um homem fica quieto quando está a pensar, do outro tipo, o tipo em que a quietude tem peso e direção e é apontada para si como uma lamparina. Ela sentira aquela quietude antes, junto ao fogo, quando ela falava e ele ouvia. Era a mesma quietude. Sempre fora a mesma. Não, disse ela. Eu não. Você vai. Tenho pensado nisso desde a 7ª semana, disse Ansel. E gostaria de dizer que não me orgulho disso. É o único pensamento indigno que um homem alguma vez teve. E tive-o durante 2 meses. Eras um cão. Estou ciente do que fui. Esse é precisamente o ponto que estou a fazer sobre a dignidade disso. Effie Larkin, 27 anos, do quintal de Larkin, 2 moedas de cobre mais pobre do que em fevereiro, olhou para o homem enorme e meio destruído sentado na sua palha, com um corte de cabelo terrível, e decidiu várias coisas ao mesmo tempo. Para constar, disse ela, não estou a fazer isto porque você é um rei. Eu teria ficado surpreendido. Estou a fazer isto porque você saiu daquela porta para 3 homens por um celeiro. Effie. E porque você ficou num caixote, disse ela, e beijou-o. Atrás deles, do pátio, completamente impávido,
Bramwell observou pela porta aberta por um tempo, e depois foi para casa. Capítulo 4. A marca. Ele ficou 7 dias, e foi inútil. Não nas coisas importantes, em tudo o resto. Não conseguia consertar uma cerca. Nunca consertara uma cerca. Comandara os homens que comandavam os homens que consertavam as cercas, e abordava a tarefa com uma força tão enorme e uma ausência total de técnica, que no segundo dia arrancou um poste inteiro do chão ao tentar endireitá-lo, e ficou segurando-o, olhando para o buraco, com uma expressão pela qual F teria pago dinheiro. Coloque-o de volta, disse ela. Pretendo. Fizeste o buraco maior. Estou ciente de que fiz o buraco maior. Carregava coisas que não precisavam de ser carregadas. Tentou ajudar na ordenha, e foi tão mal nisso, que a vaca virou-se e olhou para ele. Pegou num cordeiro que não precisava de ser pego, e a ovelha tomou exceção, e o rei de 5 territórios foi perseguido 11 pés por um campo molhado por uma ovelha. F riu-se, até ter que se sentar no bloco de montagem. Não, disse ele. Você estava a correr. Estava a retirar-me. Estavas a correr de uma ovelha. Estava a retirar-me de uma mãe, disse ele com dignidade, que deixara a sua posição clara. E se tivesses passado 5 semanas sob a autoridade daquele cão de ovelhas, terias desenvolvido melhores instintos sobre poderes locais. E ele respondeu a Sock 4 vezes em 7 dias. Na primeira vez, fingiu que não tinha acontecido. Na segunda, disse que era reflexo. Na terceira, virou-se antes que ela terminasse a palavra e depois ficou ali furioso. Na quarta vez, foi na última manhã no pátio, quando ela disse deliberadamente, a 20 pés de distância, numa voz completamente normal, e ele virou-se como uma dobradiça, e ela riu-se tanto que teve de pôr a mão no portão. Isso, disse ele, está abaixo de si. Não está mesmo. Está abaixo dela, disse Gorse. Obrigado. Foi também a melhor coisa que testemunhei em 11 anos, e gostaria que ela o fizesse de novo. Falaram sobre a partida na quinta noite, porque ambos não tinham falado sobre isso desde a terceira. Eles pensam que você está morto, disse F. Sim, há um conselho reunido. Há um conselho reunido e há uma lista de sucessão com o meu primo no topo. E os Cardews pagaram muito dinheiro por uma vacância que estão atualmente a não conseguir obter. Virou a chávena nas mãos, que era algo que pegara dela e não sabia que pegara. E há 4 credores em 3 territórios a gerir a mesma fraude que Merrill te aplicou, e eu tenho todos os nomes e todos os números disso na minha cabeça, porque tive 9 semanas sem nada para fazer, senão segurar coisas. Memorizaste. Não conseguia escrever nada. Não conseguia escrever nada. Nunca na minha vida tive de guardar uma coisa inteiramente na minha própria caveira, e não vou perdê-la agora. F olhou para o fogo. Então vai, disse ela. F, eu falo a sério. Não te sentes na minha cozinha a ser nobre comigo. Há um vale cheio de gente a pagar a Merrill o que eu tenho pago a Merrill, e eles não têm um rei a dormir no seu celeiro. Vai ser a coisa que você é. Ele ficou quieto por um tempo. Eu volto, disse ele. As pessoas dizem isso. Estou ciente do que as pessoas dizem. Pôs a chávena. Eu não sou gente. Sou um homem que passou 9 semanas incapaz de te dizer uma única coisa verdadeira. E agora tenho uma boca. E vou usá-la com precisão pelo resto da minha vida. Eu volto. Ele marcou-a na última noite. Não discutiram antes, nem depois. Pôs a boca no lugar baixo no ombro dela onde nada aparece, sob a linha de uma gola, e ela sentiu algo pegar. Não uma ferida, exatamente. Um fecho, como uma trava se fecha. O calor espalhou-se do lugar onde a sua boca estava. Não calor, não dor. Algo por baixo de ambos. Um fio esticado entre 2 pontos e depois solto. E o soltar não era frouxo, mas zumbia. Ela podia sentir o seu coração a bater através do seu ombro. Podia senti-lo no lugar onde Wick morava, na parte dela que rastreava saídas antes de se sentar. Oh, disse Wick. Apenas isso, muito quieto. E então, ali. Ela fez um som contra o cabelo dele e segurou a nuca dele e não perguntou para quê. Depois, na escuridão, com a testa dele contra a sua clavícula, ele disse, sabes o que foi isso? Sim. Queres que seja desfeito?
Se me perguntares isso outra vez, disse F. Larkin, vou buscar o balde. Ele partiu ao amanhecer num cavalo emprestado, com as costelas atadas e o cabelo ainda errado. E ela ficou ao portão e não acenou, porque não era de acenar, e observou-o até a curva da estrada. Ele vai voltar, disse Wick. Você não sabe. Eu não sei coisas, concordou Wick. Eu sinto coisas, e depois elas acabam por ser verdade, o que não é a mesma coisa e nunca foi distinguível na prática. A bruxa veio no quarto dia. Effie estava no pátio ao anoitecer e o portão não abriu. Essa foi a primeira coisa errada. O portão não abriu e havia uma mulher parada dentro dele, cinzenta no cabelo e anéis em todos os 4 dedos, e todo o pátio ficara quieto, de uma forma que os pátios não ficam quietos. Você, disse a mulher com genuíno interesse, não deveria ter sido possível. Effie foi buscar a estaca. Não a alcançou. Deu 3 passos e o mundo inclinou-se para o lado e estreitou-se. E a última coisa que viu claramente foi o rosto da mulher, perto e não cruel de todo. Pior que cruel, curioso. A forma como uma pessoa olha para uma máquina que fez algo que os planos não permitiam. 9 semanas, disse a bruxa. 2 moedas de cobre, e você nunca perguntou o que ele era. Uma pausa. Sabes quanto da minha vida isso me custou? Effie, disse Wick. Depois o pátio desapareceu. Ela acordou numa sala de pedra com chão de ardósia e sem janela, e deduziu 3 coisas antes de se deixar assustar. 1. Ela não estava amarrada. Isso era arrogância e era útil. 2. A porta era de carvalho, com faixas e pendurada em 3 dobradiças. E a dobradiça inferior fora colocada em argamassa velha por alguém com pressa, o que ela sabia porque passara 9 anos a pendurar portões num pátio que estava a cair e conseguia ler uma má fixação à distância. 3. A bruxa precisava dela viva. Isso era óbvio pela jarra de água. A bruxa contou-lhe o resto em 4 dias, porque era uma mulher minuciosa que gostava de ser compreendida. Um feitiço de tal peso levava anos a construir. Passara 9 deles no primeiro, e fora desfeito, num único fevereiro, por uma mulher com 2 moedas de cobre. E ela não conseguia fazer outro do nada. Mas um feitiço partido deixa uma costura, e a costura está em quem o quebrou. E com tempo, 3 anos, talvez 4, um praticante paciente poderia abrir a costura e recuperar o que saíra dela e colocar tudo novamente no homem que estava atualmente a usar uma coroa que não deveria ter. Você vai ficar aqui um tempo, disse ela, não sem bondade. Eu habituar-me-ia à sala. No 2º dia, sem ser pedida, a bruxa disse, tive uma filha. Os lobos de fronteira do velho rei mataram-na no ataque a Ashdown há 12 anos. Ela tinha 9 anos. Disse-o da forma como se diz algo que se tornou parte do chão. Sem calor, apenas peso. Os cardios não tiveram que me pagar muito. Você vai estar morta um tempo, disse Effie. Eu habituar-me-ia ao chão. A bruxa achou graça. Effie passou os 4 dias a trabalhar na dobradiça inferior. Fez isso com o cabo de uma colher e a parte chata do seu próprio tacão de bota e 11 horas de paciência, e o conhecimento específico de que a argamassa velha cede primeiro no canto, e na 4ª noite, liberara o pino na base e a porta inteira apoiada em 2 dobradiças e uma oração, e ela não ia sair enquanto a mulher estivesse acordada, mas ia sair. Estava a 3 passos dela quando a parede desabou. Ansel Hargrave estivera sentado num tribunal na capital, a 3 territórios de distância, quando aconteceu. Estivera a meio da frase. Estivera a ler um nome de uma lista, o 4º credor, o de Wallan, numa sala com 40 pessoas, e a coisa chegou ao seu peito como um sino a tocar noutro edifício. Meadow. Não o dele, dela. Levantou-se tão rápido que a cadeira tombou. Vossa Majestade, adiem. Vossa Majestade, adiem. Cavalgou durante 6 dias. Não seguiu a estrada. Não seguiu os mapas porque os mapas eram inúteis. A ligação não lhe dava uma localização. Dava-lhe uma direção, uma atração sob o externo, que ficava ligeiramente mais quente quando estava certo e mais fria quando estava errado. E ele navegou 3 territórios pela temperatura do seu próprio peito, como um homem a sondar água, e não dormiu mais de 4 horas em nenhum desses dias. Ela está viva,
disse Corsi na quarta noite, quando Ansel deixara de ser capaz de o dizer ele próprio. Você não. Ela está viva. Eu saberia. Monte no cavalo. A bruxa verificara muitas coisas. Verificara perseguição, evidência e os 4 tipos de rastreamento que um praticante da corte conhece. Não verificara uma marca de acasalamento baixa no ombro, sob a linha de uma gola, dada silenciosamente, sem cerimônia, numa quinta por um homem que fora cão 11 dias antes. Porque uma marca como essa não é um trabalho e não se registra como um trabalho, e a única coisa que é verdade. Ele atravessou a parede ao anoitecer no 6º dia. Não há relato digno do que aconteceu a seguir e Ansel nunca deu um. Não era um rei naquela sala. Era 11 arrobas de lobo cinzento que passara 5 semanas a morrer de fome num curral e 6 dias a cavalgar sem dormir. E a bruxa conseguiu dizer uma palavra. Uma não foi suficiente. Effie ficou no destroço do batente da porta com um pino de dobradiça na mão e olhou para o lobo enorme que estava no meio da sala, com os lados a subir como um fole. Os olhos do lobo eram dourados. À medida que a forma mudava, à medida que a forma cinzenta maciça se contraía e se alongava e se tornava um homem no chão de Ardósia, o dourado manteve-se por um longo momento. Demasiado tempo antes de se esvair lentamente de volta para o cinzento. Ela observou-o ir. Vira aqueles olhos durante 9 semanas sem saber o que via. Você está atrasado, disse ela, e a sua voz desfez-se completamente na segunda palavra. O lobo mudou-se. Chegou mais ou menos a meio da sala, antes de as suas pernas concordarem em parar. E ela chegou ao resto do caminho. E acabaram no chão de Ardósia com os braços dela à volta do pescoço dele e o rosto dele no cabelo dela. E nenhum dos dois disse nada durante um tempo considerável. E por baixo dos braços e da respiração, e do chão de Ardósia, e do destroço da porta, Wick ficou muito quieta. Oh, disse ela. E de algum lugar dentro do homem, do lugar onde o lobo vivia, algo respondeu. Não uma palavra, um reconhecimento. A coisa que os lobos sentem numa sala quando outro lobo entra. Kay Wick não sentira durante 9 semanas, porque lhe fora dito para não o fazer por magia melhor do que a sua. Aí está você, disse Wick. Aqui estou eu, disse Gorse muito baixinho. Estive aqui o tempo todo. Gostaria que fosse notado que lidei com isto com considerável graça. Usaste um colete, disse Wick. O colete era quente, disse Gorse. Fiz as pazes com o colete. 6 dias, disse ele eventualmente. Eu sei. Senti-o no tribunal. Estava a ler um nome. Eu sei. Não te conseguia encontrar. Só conseguia sentir em que direção estavas. Puxou para trás e pegou no rosto dela com ambas as mãos e olhou para ela como um homem lê um documento que lhe disseram que fora destruído. Nunca fui tão inútil na minha vida. Tenho um exército. Tenho 400 lobos e uma frota de mensageiros e uma sala de mapas. E cheguei aqui adivinhando o mais quente. Você chegou aqui, Effie. Você chegou aqui, disse ela, e a porta estava quase aberta, e eu teria saído à meia-noite, e quero que isso fique registrado antes que digas mais alguma coisa sobre quem salvou quem. Ansel Hargrave olhou para a porta, olhou para a dobradiça inferior, e para o pó de argamassa, e para o cabo da colher torto no chão. 4 dias, disse ele. Toda a argamassa cede no canto. Começou a rir. Não foi uma boa risada. Foram 6 dias sem dormir e uma grande quantidade de medo a sair de lado. E ele pousou a testa no ombro dela e riu-se até se transformar em outra coisa. E ela segurou a nuca dele e deixou-o. Capítulo 5. O preço. A capital recebeu-a mal no início, e ela recebeu a capital pior. Chegou em botas emprestadas num cavalo emprestado 11 dias depois de o tribunal ter sido adiado a meio da sessão por um rei que depois desaparecera e entrou numa grande sala contendo todo o conselho reunido de 5 territórios e foi apresentada pelo Beta como a rainha eleita Effie Larkin dos Vales Ocidentais. Se Effie, exausta, suja e totalmente sem a reserva que usava para ocasiões, virou-se para o rei Alfa de 5 territórios, à frente de 400 pessoas, e disse: Soc, onde é que eu ponho o cavalo? O salão não se recuperou durante alguns minutos. Ansel não vacilou. Essa foi a coisa que ela notou.
E a coisa porque o amava. E a coisa que o conselho também notou. Da forma como os conselhos notam. Ele não vacilou, e não a corrigiu, e disse, o Beta vai levá-lo. E o Beta levou-o. E o registro dessa sessão diz apenas que a rainha eleita foi recebida. Todos na sala sabiam o que tinham ouvido. Ninguém o mencionou jamais em sua presença desde então. O resto não foi engraçado, e levou 1 ano. Merrill foi preso na 2ª semana e entregou o caixeiro do tribunal na 3ª. E o caixeiro entregou 2 magistrados. E toda a estrutura podre desabou ao longo de 11 meses em 3 territórios. 4 credores, 9 funcionários, 1.600 instrumentos falsificados e algo em mais de 40.000 pratas tiradas a pessoas que não deviam 1 cêntimo disso. Ansel tinha tudo na cabeça. Essa foi a coisa que os quebrou no inquérito, que o rei de 5 territórios se sentou numa cadeira durante 9 dias consecutivos e recitou nomes, somas, datas e a redação específica do 2º traço de uma assinatura forjada sem uma única nota porque passara 9 semanas num chão de cozinha sem nada para fazer senão segurar coisas. No dia em que o tribunal anulou 1.600 instrumentos, F sentou-se na galeria e ouviu um caixeiro ler os termos, cada nome, cada soma, cada data, e não encontrou o seu. Procurou. Procurou por Larkin e procurou por Merrill, e procurou pela figura que pagara a cada trimestre durante 4 anos, e não estava lá individualmente porque estava em todo o lado coletivamente, dissolvida num instrumento maior, sem nome, insignificante, uma linha em 1.600. Encontrou-o depois. Estava numa janela no corredor leste com as mãos planas no peitoril, que era algo que ela aprendera sobre ele, que ele ia para as janelas quando precisava de parar de ser a sala. Eu não estava na lista, disse ela. Não. Cada nome, cada montante, cada data, 1.600 entradas, não a minha. Virou-se da janela. Os seus olhos eram cinzentos com o dourado firme nas bordas, como agora quando não estava a atuar, quando era apenas ela e o corredor, e nenhum conselho a assistir. Se eu tivesse limpo o seu sozinho, disse ele, ou primeiro, ou separadamente, teria sido um presente meu para si, e você teria de o aceitar. E teria ficado entre nós para o resto das nossas vidas. E eu preferia perder as mãos do que fazer com que carregasse uma dívida para mim. Ela ficou quieta. Desta forma, você não vive num reino onde o rei resolveu o seu problema, disse ele. Você vive num reino onde o que lhe foi feito não é permitido. F pousou a mão plana no peito dele. Podia sentir o coração a bater sob a palma da mão, constante, o batimento cardíaco diurno, aquele que significava que ele dormira. Essa é a melhor coisa que alguém já fez por mim, disse ela. É a segunda melhor. Qual é a primeira? Você contou-me sobre isso, disse ele, num chão de cozinha para um cão. Essa é a primeira. Teria passado todo o meu reinado e nunca saberia. Ela pressionou a testa contra o peito dele e ficou ali num corredor que cheirava a pedra e papel velho e não soltou por um tempo. Os Cardews foram desmantelados sem um único lobo a lutar contra um único lobo, o que Ansel contou como a única coisa verdadeiramente régia que fez naquele ano. Fez isso com o contrato da bruxa, que ela guardara porque os praticantes guardam contratos. Fez isso com 11 meses de trabalho jurídico paciente e uma leitura pública dos termos, a soma, o objetivo, a frase sem corpo, e no final, não havia bando cárdio a falar. Apenas 3 posses menores sob supervisão, e um grande número de lobos que queriam que ficasse muito claro que não sabiam. F assistiu à leitura. Sentou-se na galeria num bom vestido e ouviu um homem explicar com voz calma exatamente o que custara para o remover do mundo. E depois, ela encontrou-o no corredor e pousou a mão plana no peito dele e não disse nada. A filha chegou na primeira semana de fevereiro, 2 dias antes do aniversário do leilão, e reduziu o rei Alfa de 5 territórios a um homem que se sentaria imóvel no chão durante 2 horas em vez de arriscar acordá-la. Tinha o olhar de F, o plano, impassível, aquele que fora apontado através de uma grade de curral para um leiloeiro durante 11 minutos, e o cabelo escuro de Ansel, e nenhum nome durante 6 dias, porque nenhum deles conseguia concordar, e depois um nome de que ambos gostaram tanto que se recusaram a explicar a alguém de onde viera. E havia um cão.
F fora ao leilão de inverno em fevereiro pela primeira vez como rainha, o que causou muitos problemas de que ela não se importava, e voltara para casa com o último animal não vendido no último dia por 2 moedas de cobre por princípio, e dera-lhe um nome sem consulta. O tribunal concordou em achar isso encantador. O Beta concordou em nunca o mencionar. No aniversário, à noite, sentaram-se nos degraus da parte de trás do castelo, onde ficava o pátio da cozinha, porque F não conseguia sentar-se nos jardins formais sem querer reorganizá-los, e o cão deitava-se sobre os pés de ambos, e o bebê dormia no braço de Ansel, na maneira específica e sem ossos que o deixava com medo de respirar. 1 ano, disse ele. 1 ano. 2 moedas de cobre. Não comeces. Tenho pensado muito nisso, disse Ansel Hargrave. E gostaria de saber, honestamente, como um assunto entre nós, você tem algum arrependimento sobre o que pagou por mim? F. Larkin olhou para o rei de 5 territórios, sentado num degrau dos fundos, em mangas de camisa, com uma criança adormecida no braço e um vira-lata nas botas, e um corte de cabelo que finalmente crescera, mas nunca a perdoara totalmente. Depois olhou para o cão. Depois olhou de volta para ele. Honestamente, disse ela, paguei a mais. Ele riu-se tanto que o bebê acordou. Valeu a pena, disse Gorse. Valeu a pena, concordou Wick. Eu não disse que o caixote era um mau plano, acrescentou Gorse depois de um momento. Quero isso registrado. Sempre mantive que o caixote era um bom plano mal recebido. Foi um bom plano, disse Ansel. F pôs a cabeça no ombro dele na última luz, e o cão suspirou, e o vale a 3 territórios de distância continuou a não dever nada a ninguém. E em algum lugar, num celeiro com o telhado consertado, havia um balde que ninguém tinha permissão para deitar fora.